Imagine uma cidade tão avançada que suas construções desafiavam a lógica do mundo antigo. Estradas pavimentadas, canais artificiais e edifícios monumentais. Tudo isso, de repente, engolido pelo oceano. Lenda ou realidade? O mito de Atlântida atravessou séculos, despertando a curiosidade de exploradores e cientistas. Mas será que essa civilização perdida realmente existiu, ou é apenas uma história criada para ensinar algo mais profundo? Desde que Platão mencionou essa cidade em seus diálogos, a humanidade não parou de procurá-la. E quem pode culpá-los? A ideia de uma sociedade tão avançada, desaparecida sem deixar rastros, é irresistível. Afinal, se uma civilização tão grandiosa pode sumir sem aviso, o que isso diz sobre a nossa própria existência? O medo do desconhecido e a vontade de compreender o passado são motores poderosos da nossa busca. Mas será que Atlântida é apenas um conto moral para alertar sobre os perigos da arrogância? Ou há evidências concretas de sua existência? Teorias surgem a todo momento. Alguns dizem que está no fundo do Oceano Atlântico. Outros apostam no Mediterrâneo ou até em terras submersas próximas ao Caribe. E a cada nova descoberta arqueológica, a chama desse mistério se reacende. Hoje, cientistas exploram o fundo do mar com tecnologia de ponta, revelando estruturas enigmáticas que podem dar pistas sobre essa cidade perdida. Mas enquanto não há provas definitivas, Atlântida segue como um dos maiores enigmas da história. E talvez seja essa incerteza que a torne tão fascinante. Afinal, o que é mais poderoso do que um mistério que desafia a lógica? Agora, pense nisso. Quantas histórias consideradas apenas mitos não foram confirmadas mais tarde? Troia, por exemplo, era tida como uma invenção da literatura até que Heinrich Schliemann encontrou suas ruínas no século XIX. E se o mesmo acontecer com Atlântida? Se um dia um arqueólogo ousado trouxer à tona uma prova inegável de sua existência? Afinal, lendas têm um jeito curioso de se entrelaçar com a realidade. Mas para entender melhor essa busca incansável, precisamos voltar à origem do mito e ao homem que o apresentou ao mundo, Platão. Há mais de 2.300 anos, o filósofo grego Platão escreveu sobre uma civilização poderosa que encontrou um destino trágico. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreveu Atlântida como uma sociedade avançada, rica em conhecimento e tecnologia, mas que, devido à sua arrogância, teria sido punida pelos deuses e submergido no oceano. Mas será que Platão estava narrando um evento real ou apenas criando uma metáfora para ilustrar um ensinamento mais profundo? Para entender melhor, é preciso lembrar que Platão não era historiador, mas um filósofo. Seu objetivo era transmitir ideias e reflexões sobre política, moral e a natureza da humanidade. A história de Atlântida, segundo muitos estudiosos, pode ter sido uma maneira de criticar a corrupção e a ganância das sociedades de sua época. Afinal, quantas grandes civilizações já não caíram pelo mesmo motivo? Roma, por exemplo, não ruiu apenas por invasões, mas também por excessos internos. Mas e se houver um fundo de verdade na história? Alguns pesquisadores acreditam que Platão pode ter baseado seu relato em eventos reais, como a erupção do vulcão Santorini, que destruiu a civilização minoica por volta de 1600 a.C. Essa foi uma das maiores catástrofes naturais da antiguidade, causando tsunamis e devastação em larga escala. Será que esse desastre foi o ponto de partida para a lenda de Atlântida? Outros sugerem que Platão teria se inspirado em relatos antigos de cidades perdidas, transmitidos oralmente por gerações. Civilizações antigas tinham o costume de preservar memórias por meio de mitos e lendas. E muitas vezes, o que começa como uma história real ganha toques de fantasia ao longo do tempo. Se pararmos para pensar, até hoje criamos versões exageradas de acontecimentos históricos, não é mesmo? Seja como for, o fato é que a lenda de Atlântida nunca deixou de intrigar as pessoas. Desde a Renascença, estudiosos tentam decifrar se há um significado oculto ou até uma possível localização para essa cidade perdida. O fascínio é tão grande que, até hoje, exploradores investem fortunas em buscas por pistas. Mas onde exatamente ficaria Atlântida?
A cada nova teoria, uma nova possibilidade surge. Será que ela estaria no fundo do Oceano Atlântico? Ou suas ruínas poderiam estar escondidas no Mediterrâneo? Algumas descobertas recentes lançam luz sobre esse mistério. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Se a Atlântida realmente existiu, onde estaria? Essa pergunta já atravessou séculos e gerou inúmeras teorias, algumas baseadas em indícios arqueológicos, outras sustentadas apenas por especulações. Desde que Platão descreveu essa civilização submersa, exploradores, cientistas e até entusiastas do oculto têm tentado localizar a cidade perdida. Alguns acreditam que Atlântida repousa no fundo do Oceano Atlântico, exatamente onde seu nome sugere. Outros defendem que suas ruínas estão mais próximas do que imaginamos, escondidas no Mediterrâneo, no Caribe ou até na Antártica. Mas será que alguma dessas hipóteses faz sentido? Uma das teorias mais aceitas sugere que Atlântida pode estar ligada às Ilhas Canárias e aos Açores, que hoje pertencem à Espanha e Portugal, respectivamente. Esses arquipélagos, situados em uma região de intensa atividade vulcânica, apresentam formações geológicas peculiares que alguns pesquisadores acreditam ser restos de um continente submerso. Além disso, antigos mapas sugerem que terras existiram ali antes de eventos catastróficos alterarem a geografia do planeta. Mas há um problema. Até agora, nenhuma evidência concreta foi encontrada para comprovar a existência de uma civilização avançada nesses locais. Outra hipótese fascinante é a ligação entre Atlântida e a civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em Santorini, no Mediterrâneo. Os minoicos eram mestres da navegação e possuíam uma cultura sofisticada, com cidades bem estruturadas e um comércio próspero. No entanto, por volta de 1600 a.C., uma gigantesca erupção vulcânica destruiu grande parte de Santorini e gerou um tsunami devastador. Esse evento cataclísmico pode ter sido a inspiração para a narrativa de Platão, já que apresenta semelhanças impressionantes com a destruição de Atlântida. Mas e se Atlântida não estiver na Europa? Algumas evidências indicam que a cidade perdida pode estar na América. No início dos anos 2000, imagens de sonar revelaram estruturas submersas ao largo da costa de Cuba. Essas formações geométricas lembram ruas e edifícios, levando alguns pesquisadores a especular que poderiam ser vestígios de uma civilização avançada, engolida pelo mar há milhares de anos. No entanto, a falta de escavações mais profundas e a dificuldade de acesso à área impedem que essa hipótese seja confirmada. Outros estudiosos apontam para uma possibilidade ainda mais surpreendente: a Antártica. Segundo algumas teorias, o continente gelado pode ter sido o lar de uma civilização próspera antes de ser coberto pelo gelo. Essa ideia se baseia em mapas antigos, como o famoso mapa de Piri Reis, que retrata a Antártica sem sua camada de gelo, algo que, teoricamente, só seria possível com tecnologia avançada ou conhecimento ancestral. Se essa teoria for verdadeira, isso significaria que Atlântida não apenas existiu, mas foi vítima de uma mudança climática catastrófica. E, claro, há aqueles que defendem que Atlântida pode não ter sido um lugar físico, mas sim uma metáfora ou um conceito filosófico criado por Platão para alertar sobre os perigos da arrogância e do excesso de poder. No entanto, essa explicação não diminui a sede de exploração e descoberta. O mistério de Atlântida continua alimentando expedições e pesquisas científicas, provando que, mesmo sem provas definitivas, a humanidade ainda não desistiu de encontrar essa lendária civilização. Mas, e se, ao invés de procurar por Atlântida, no fundo dos oceanos, olhássemos para as evidências que já foram encontradas, será que existem provas científicas que sustentam a existência dessa cidade perdida? Algumas descobertas recentes podem surpreender. Afinal, Atlântida é apenas um mito? Ou existem provas concretas que indicam sua possível existência? Durante séculos, historiadores, arqueólogos e cientistas analisaram relatos, mapas antigos e até imagens de sonar em busca de indícios que sustentassem a narrativa de Platão.
Embora muitas teorias tenham sido descartadas, algumas descobertas recentes continuam a alimentar o mistério. Um dos principais argumentos a favor da existência de Atlântida está nas anomalias geológicas encontradas em diversas partes do mundo. Em 2001, pesquisadores japoneses descobriram a estrutura submersa de Yonaguni, ao largo da costa do Japão. Embora muitos especialistas argumentem que se trata de uma formação natural, as semelhanças com templos e escadarias esculpidas intrigam os cientistas. Se for realmente uma cidade submersa, isso indicaria que civilizações avançadas existiam muito antes do que imaginávamos. Além disso, formações misteriosas também foram encontradas no Oceano Atlântico. Em 1968, mergulhadores descobriram o chamado Caminho de Bimini, uma estrutura submersa nas Bahamas que lembra um calçamento artificial. Estudos sugerem que pode ser uma construção humana, mas a erosão ao longo dos séculos tornou difícil a comprovação. Se for de fato uma obra feita por mãos humanas, pode ser uma evidência de uma civilização perdida, talvez até mesmo Atlântida. Outro fator que levanta dúvidas sobre a lenda é a presença de civilizações antigas com conhecimentos avançados que de repente desapareceram. Os povos minoicos, por exemplo, tinham um sistema de escrita, engenharia sofisticada e uma economia baseada no comércio marítimo. Mas, como mencionado antes, um evento catastrófico dizimou essa civilização em poucos anos. Isso prova que, ao longo da história, cidades inteiras foram apagadas da existência por forças naturais. E se Atlântida foi apenas uma delas? Registros históricos de diferentes culturas também falam sobre grandes inundações que destruíram civilizações. O relato do dilúvio na Bíblia, a lenda de Gilgamesh na Mesopotâmia e as histórias maias de terras que afundaram podem ter um fundo de verdade. Alguns cientistas sugerem que mudanças climáticas, como o derretimento das geleiras ao final da última era do gelo, podem ter causado a elevação do nível dos oceanos, submergindo cidades costeiras. Se isso aconteceu no passado, é perfeitamente possível que uma civilização avançada tenha sido engolida pelo mar. Por fim, há a questão dos mapas antigos, que mostram terras que, teoricamente, não deveriam existir. O já citado mapa de Piri Reis, datado do século XVI, mostra a Antártica sem gelo, algo impossível para a tecnologia da época. Outros mapas, como o de Oronteus Finaeus, também retratam continentes de forma surpreendentemente precisa. Será que esses mapas são apenas coincidências ou teriam sido baseados em conhecimentos de uma civilização desaparecida? Apesar de todas essas evidências intrigantes, ainda não há uma prova definitiva que confirme a existência de Atlântida. Mas o fascínio pela cidade perdida continua a impulsionar pesquisas, expedições e novas teorias. A cada nova descoberta, a possibilidade de encontrarmos Atlântida parece mais real. E a busca por essa civilização perdida está longe de acabar. A lenda de Atlântida atravessou séculos, sobreviveu a civilizações inteiras e continua a despertar a curiosidade de pesquisadores e aventureiros. Seja um mito filosófico, uma metáfora ou um registro histórico distorcido pelo tempo, o fato é que essa cidade perdida nunca saiu da imaginação humana. Enquanto novas tecnologias avançam e exploramos as profundezas dos oceanos, as chances de encontrarmos vestígios dessa civilização aumentam. Mas será que estamos prontos para a verdade, caso ela seja finalmente revelada? A cada nova descoberta arqueológica, um novo fio de esperança surge. Estruturas submersas, anomalias geológicas e registros antigos desafiam o que sabemos sobre o passado. A possibilidade de que uma civilização avançada tenha existido e sido tragicamente apagada é uma ideia que não pode ser descartada. E se Atlântida realmente existiu, o que poderia ter levado ao seu fim? Teria sido um desastre natural, um erro humano ou algo ainda mais inesperado? A busca pela cidade perdida nos ensina algo muito maior do que apenas encontrar ruínas antigas. Nos mostra como civilizações podem ascender e cair, como o conhecimento pode ser esquecido e como a história pode ser moldada pelos vencedores. Quantas outras Atlântidas podem ter existido e desaparecido sem deixar rastros?
Quantos impérios floresceram antes de serem engolidos pelo tempo? No fundo, essa história não é apenas sobre um lugar, mas sobre o destino de toda a humanidade. Se em vez de apenas olharmos para o passado, usássemos essa história como um alerta para o futuro. Grandes impérios caíram por arrogância, negligência ou desastres ambientais. E nossa civilização moderna não está imune a esses mesmos erros. O verdadeiro segredo de Atlântida pode não estar no fundo do mar, mas sim na forma como interpretamos sua mensagem. Será que estamos repetindo os erros do passado sem perceber? Por enquanto, Atlântida continua sendo um enigma. Novas expedições e avanços científicos podem um dia trazer respostas concretas. Mas até que esse dia chegue, o mistério continua vivo, inspirando filmes, livros e teorias. E quem sabe? Talvez a cidade perdida não esteja tão longe quanto imaginamos, basta continuarmos procurando.